Vou falar da essência verdadeira do amor, que dá vida, alegria, paz sem fim. É o amor que transforma e renova também. Este é o amor de Jesus. A caminho do Gólgota seguiu meu Jesus, humilhado sofreu grande dor. Foi por mim, foi por ti, esta prova de amor. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro de Deus. Adoremos, louvemos a Jesus o Senhor, que com sangue a morte venceu, ressuscitou, no trono está, para sempre, sempre exaltai, oh, oh, digno, digno, digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno é o Cordeiro de Deus. Seu nome é santo, santo, santo é nosso Rei. Sempre amém. Para sempre amém.
Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Vamos falar juntos esse versículo? Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Mais uma vez, para ficar bem gravado, disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Que Deus abençoe essa palavra e aplique ao nosso coração. Uma pergunta importante para você: como você se sente em relação ao seu futuro? Qual é a sua expectativa acerca dos acontecimentos ou dos próximos acontecimentos que envolvem a sua vida nos próximos meses e anos? Difícil a pergunta? O que você espera que aconteça? Qual a expectativa do seu coração em relação ao futuro? Estou dando um tempinho para você elaborar uma resposta. Alguém já disse que um sinal certo de que você está em comunhão com Deus vivo é acreditar mais no futuro do que no passado. Resumindo, o que o autor está dizendo para nós é que se você está em comunhão com Deus, você sempre terá expectativas de que Deus fará coisas grandiosas na sua vida. E dentro do espírito que nós já fomos ministrados aqui esta noite, essas coisas grandiosas podem acontecer no seu interior. E, aliás, quando a gente estuda a Bíblia, a gente vai perceber que as grandes obras de Deus aconteceram no coração do homem. Talvez esta seria também uma boa pergunta para nós como igreja essa noite. 55 anos. E é gostoso conversar com os membros dessa igreja sobre a sua história. Porque o povo orgulhoso da sua história é o povo dessa igreja. Não é, Raul? Amém? É impressionante como nós contamos a nossa história aqui com orgulho. E quando a gente chega naqueles capítulos tristes, a gente coça a cabeça, pula e vai logo para compartilhar e contar os nossos feitos nesses 55 anos. E não tem uma vez que eu me reúno com essa turma eu ia falar velha guarda, mas aí eu já vou escapar disso. Da média guarda, que eu não sou da velha guarda, eu sou da média guarda. Não tem uma vez que a gente não lembra daquele período em que Deus nos visitou de uma maneira especial. E daqui saíram mais de 12 pastores numa fornada só. O Espírito Santo gerou aqui vocações. E a gente chegou no seminário de bando. O pessoal pensou que era um assalto lá. Aquele mundo de gente de Uberlândia. E quando a gente falava que era tudo da mesma igreja, eles pensavam, mas o que é que está acontecendo lá? E a gente não sabia explicar. Nós só sabíamos o que Deus estava fazendo ali no momento. Depois, alguns anos mais tarde, nós tivemos consciência de que Deus nos visitou de maneira extraordinária. Amém? Não é um orgulho bobo, não. Isso é verdade. E glória a Deus por isso. Eu estou falando aqui de 12 pastores, mas a minha conta é uma conta simples, porque os 12 pastores encontraram aqui 12 esposas. Pensa bem, encontrar 12 pastores já não é uma coisa pequena, mas 12 esposas de pastores, aí o milagre é realmente extraordinário. Que esses pastores se casaram
com as meninas aqui da igreja, com as quais a gente cresceu junto e trabalhou junto. Bênção demais. Fora os pastores, missionários, presbíteros e diáconos daquela geração, foram muitos. Então, é comum, é normal que a gente, ao celebrar, durante todo o mês de agosto, os mais saudosistas aí possam tomar essa história, relembrar, se alegrar com essa história. Maravilha! Glória a Deus por isso. Como ninguém, eu tenho razões para celebrar isso, porque eu sou fruto desse tempo também. Né, reverendo João? Que bênção esse tempo em que o senhor foi efetivamente o nosso pastor aqui por longo tempo. Agora, meus amados irmãos, e agora para frente? A minha pergunta é para nós tirarmos um pouco os olhos do passado e começarmos a olhar para frente, vislumbrarmos o futuro, o que Deus tem para nós como igreja, o que Deus tem para você nos próximos dias, meses e anos. Farei maravilhas no meio de vós. Que maravilhas nós esperamos que Deus faça em nossa igreja nos próximos dias, semanas, meses e anos. Vamos fazer um exercício de imaginação aqui e pensar que nós voltamos para os dias de Jesus, em que Jesus esteve fisicamente na terra, e ele encontrou-se conosco e fez uma pergunta que ele fez: o que você quer que eu faça? Vocês estão lembrados dessa perguntinha que Jesus algumas vezes fez? O que queres que eu te faça? Porque às vezes pode passar assim pela sua mente que essa expectativa é uma coisa carnal, humana. Desejar que Deus faça coisas maravilhosas é uma expectativa humana, carnal? Não, meu amado. O texto bíblico me autoriza e me coloca dentro dessa visão. Eu, como cristão, como membro dessa igreja, como crente em Cristo Jesus, eu preciso ter esperança do agir de Deus. Eu preciso ser melhor que ontem. Eu preciso ser mais do que ontem, no sentido de estar mais no centro da vontade de Deus, de ser mais frutífero do que ontem. Eu não posso viver das glórias do passado. As glórias do passado são, na verdade, medidas mínimas para o que Deus quer fazer na nossa vida no futuro. Farei maravilhas no meio de vós. Nós poderíamos pensar que as maravilhas de Deus, ou nas maravilhas de Deus, como uma combinação de surpresa, uma combinação de temor e uma combinação de deleite. Quando Deus age de forma assim na nossa vida, essas coisas acontecem. Ele nos surpreende, porque as maravilhas de Deus, elas são assim, elas são intervenções de Deus na nossa vida, que nos surpreendem. Na visão de Paulo, conforme ele ensina a igreja em Éfeso, ele diz que o nosso Deus é capaz de fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Continua, conforme o seu poder, e aí vem, que opera em quem? Em nós. Olha como que Paulo está dentro dessa visão. As maravilhas de Deus é um tempo em que Deus nos surpreende com a manifestação do seu poder. E muitas vezes diante de desafios que são para nós à primeira vista impossíveis.
Essa semana eu conversei com um pastor que foi filho dessa igreja, e ele disse para mim: pastor, Honório, vocês já estão fazendo 2 cultos na igreja. Eu falei: ainda não. Ele falou assim: e as áreas ao lado da igreja, vocês já compraram? Eu falei: irmão, que bênção, você está na fé. Ainda não. Ele falou assim: nós precisamos dar um jeito, como se ele fizesse parte disso, também faz. E Deus falou ao meu coração através de um telefonema rápido, porque eu já vivi essa experiência na minha vida de olhar para uma realidade e julgá-la impossível de acontecer. Uma vez eu contei uma experiência aqui, uma irmã depois até foi conversar comigo para me explicar melhor, porque parecia uma atitude assim um pouco pretensiosa da minha parte. Que maravilhas nós esperamos que Deus faça. Eu estou dando um tempo para você pensar e colocar diante de Deus. Agora, eu queria trazer essa pergunta para o nível pessoal. Que maravilhas você espera que Deus faça na sua vida? Que intervenções que você espera? Em que áreas da sua vida que você espera que Deus se manifeste, surpreendendo você diante daquilo que você julga impossível acontecer? Estou trazendo para o pessoal. E quero que você também traga isso para nós como igreja, porque nós estamos celebrando aqui 55 anos como igreja, como corpo nesse lugar. Deus tem planos para a minha vida pessoal e para nós como igreja. Você crê nisso? Amém. Deus tem planos para nós como igreja vivermos, vivenciarmos. Se a igreja não sonha com coisas que Deus fará no futuro, com as maravilhas de Deus, essa igreja já morreu. E essa não é a nossa realidade. Amém? Nós estamos vivinhos. Que você espera que Deus faça na sua vida? Quando o pastor fala em igreja, você pensa em quem? Nesses homens que vão estar sentados aqui na frente? Você pensa nesse que está aqui? Então eu quero convidar você a se incluir no pacote, porque esse plano é para nós, como igreja. Essa expectativa, ela precisa ser coletiva. Que maravilhas nós esperamos que Deus faça nos próximos dias, meses e anos. Nós queremos crescer. Só você, Tiago e a Lorena, viu? Foram os únicos que fizeram assim. Nós queremos crescer, igreja. Essa mensagem vai ser pregada muitas vezes aqui. Nós queremos crescer, meus irmãos. Melhorando, está melhorando. Centenas, nós vislumbramos pela fé centenas de pessoas alcançadas pelo Evangelho através da igreja. Alô? Mas o povo presbiteriano, vocês perdoam, viu, gente? É um povo quieto demais. Se fosse lá na Assembleia, o troço já estava pegando fogo, não estava, irmão? Nós vamos aprender. Nós esperamos que centenas de pessoas ouçam o Evangelho e sejam salvas através do ministério dessa igreja. Nós esperamos, pela fé, que cresçamos no Espírito. Agora eu estou falando da obra de Deus no nosso interior, no espírito de louvor,
no espírito de fidelidade, no espírito de obediência, nós esperamos crescer. Estava vendo o Júlio ministrar o louvor, me deu vontade de pular aqui, de alegria, de gratidão. Que unção. E esse espírito precisa passar pela igreja de canto a canto. Até o ventilador vai participar. Ele vai sentir a frequência diferente. Porque quando a igreja cresce no espírito de louvor e de adoração, a gente não tem tempo, a gente não se preocupa em pentear o cabelo, a gente não se preocupa com lugar no banco, a gente não se preocupa com ventilador ligado ou desligado, a gente não se preocupa com relógio. A gente tem umas punhado de coisas que vão ficando relativas demais para nós, porque a gente anseia pela manifestação de Deus de uma forma maravilhosa, tremenda, que nada ocupa mais o nosso pensamento que isso. Nós queremos crescer plantando novas igrejas, porque a nossa vocação, a nossa história bate na nossa porta dizendo: oh, essa semana eu ouvi isto. Aliás, essa semana não, ontem, de um presbítero lá de Uberaba, presbítero da igreja central de Uberaba. Diz a igreja, a segunda igreja é uma igreja que plantou muitas igrejas. Eu falei: muda esse verbo aí, o presbítero. Plantou não, nós vamos continuar plantando. Plantou. Muda aí, irmão, o verbo. Vamos continuar plantando novas igrejas, porque a nossa vocação é essa. Quantas igrejas nesses 50 anos? Nós vamos continuar crescendo na participação da obra missionária no mundo inteiro. Amém? Hoje nós participamos, quando você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, parte desse recurso, ele vai para a Igreja Nacional manter missionários no mundo inteiro. Além desses recursos, nós ajudamos e cooperamos com 10 missionários atualmente. E nesse mês de agosto aí eu quero mostrar isso para vocês, para a gente relembrar isso. É parte da nossa missão. E nós queremos crescer na obra missionária nesse mundo. Nós queremos crescer no surgimento de vocações ministeriais. Eu falei para vocês de algo que aconteceu lá na minha juventude, há 30 anos atrás. Mas essas vocações vão continuar surgindo no nosso meio. Amém? Do nosso meio surgirão missionários, e aí já estão surgindo. Tem pessoas aí me procurando, querendo ir para o campo missionário. Não necessariamente pastores. Você está pronto a dividir o seu lugar com alguém? Você está pronto a mudanças? Porque crescimento gera mudanças. As maravilhas de Deus, normalmente, elas nos tiram da zona de conforto. E está aí um grande desafio para nós. Sairmos da zona de conforto. Porque é tão gostoso, né? Alguém já me disse isso. Você chegar na igreja e já ter o seu lugar no banco certinho. Você já sabe até a posição em relação ao ventilador, ao vento, nas portas, nas janelas, a melhor visão da frente. Você vai sentar perto de alguém que você conhece, porque se o pastor pedir para apertar a mão, você vai apertar a mão daqueles que você gosta. E quando chega na hora do cafezinho, você não vai precisar ficar empurrando ninguém, porque vai ter lá, tranquilo, o cafezinho seu, sempre teve. Você está pronto para as intervenções de Deus, para as manifestações de Deus na vida, na sua vida e na vida da igreja? Deus promete uma manhã cheia de maravilhas. Segundo lugar, um rio de desafios corre entre nós e as maravilhas de Deus. Embora
o povo de Deus aqui no texto lido estivesse muito próximo à terra prometida e, portanto, das maravilhas de Deus, havia entre eles e as maravilhas de Deus um Jordão para ser atravessado. Um Jordão estava entre eles e as maravilhas de Deus. Assim como existe também um Jordão entre nós e as nossas esperanças de um amanhã cheio das maravilhas de Deus. Existe um Jordão de desafios, um rio de perplexidades, de temores. Eu sei que muitos dos irmãos que estão dizendo amém estão com o coração já acelerado. Como que vai ser isso, pastor? Perplexidades, temores, dúvidas, desapontamentos, nós vamos precisar enfrentá-los se quisermos experimentar as maravilhas de Deus. Amém? O reverendo Evandro conta que lá em Santo André a igreja fez um projeto de ação social e foi muito bem sucedido, mas logo ele começou a ter problema na igreja. Porque os meninos do projeto de ação social que desceram do morro estavam sujando demais o banheiro da igreja. E os crentes falaram: pastor, nós temos que parar com esse negócio. E ele falou: Honório, você não sabe o inferno que eu vivi. Tudo por causa daquele bendito banheiro. Eu estou citando coisas que parecem tão bobas, né? Mas é nessas coisas que nós, às vezes, perdemos. Crescer dá trabalho. Nós queremos isso mesmo. Juntos com a promessa de um amanhã cheio de maravilhas, vem também a estratégia de Deus para atravessar o rio. E a estratégia de Deus para nós como igreja é só uma: santificai-vos. Há uma condição que está colocada. Há algo que precede o amanhã cheio de maravilhas. A palavra santificação nesse texto, ela deriva da palavra original lapidar-se a si mesmo do passado e de qualquer coisa que impeça a sua absoluta devoção. Eu gostei demais dessa definição. Lapidar-se a si mesmo do passado. Um passado não resolvido. Ou de qualquer coisa que possa impedir a sua completa devoção a Deus. Lapidar, no sentido original do texto, significa ficar alegre por pertencer a Deus. Amém? Porque quando eu falo santificação, há uma ideia corrente nos nossos dias de que santificação é uma coisa assim do outro mundo. É uma coisa que não se aplica mais a nós, gente sofisticada do século 21. Santificação, isso é coisa lá para a Idade Média, pastor. Quando o povo ia para os mosteiros e ficava lá trancado. Mas já no Novo Testamento você percebe que Jesus trabalha essa visão deturpada dos discípulos. Quando ele diz: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Então, quando a palavra de Deus está conclamando, está estabelecendo essa estratégia para nós, esse desafio de santificação como igreja, ela está nos convidando a uma completa devoção. Uma devoção alegre, apaixonada, sobretudo porque nós pertencemos a Deus. Por que me santificar? As pessoas às vezes fazem um tipo de negócio com Deus. Eu vou me santificar, porque se eu me santificar, Deus vai colocar um marido joia no meu caminho, um moço bacana. Então eu vou me santificar, porque Deus vai colocar uma moça bacana no meu caminho.
Porque Deus vai me dar uma casa, um carro, um emprego melhor, e a gente costuma fazer esse tipo de barganha com Deus. Não é esse o sentido da palavra santificação. Deus está convidando a gente a refletir, sobretudo no fato de que Deus entregou em Jesus, ou por meio de Jesus, a vida dele por nós. E nos tornou filhos por meio da sua morte. Ele deu a si mesmo por nós. E não existe outra razão que vá me levar ou me motivar a santificar a minha vida, senão o fato de que eu pertenço a Jesus. Ele é o meu Senhor e meu Salvador. E nisso eu me alegro. E é por isso que eu oro, é por isso que eu canto, é por isso que eu louvo, é por isso que eu vou às vigílias, por isso que eu evangelismo, por isso que eu procuro cooperar, trazer meu dízimo e minha oferta. Não é por causa da gentileza, ou por causa da simpatia das pessoas, ou porque eu gosto da causa, não. É porque eu sou filho de Deus, amado por Deus. Ele me salvou e deu tudo por mim. E a única resposta que eu posso dar a Ele é a minha própria vida colocada no altar de Deus de uma maneira alegre, jubilosa. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Capítulo 4, todos os versículos do capítulo 4 que nós não vamos ler. Josué, depois de obter extraordinária vitória, ele reúne o povo para agradecer a Deus. 12 pedras são tiradas do meio do Jordão e tornam-se um memorial de gratidão. O povo está feliz com o que Deus fez, reconhecido de que tudo que conquistaram foi pela graça de Deus. Essa é a ordem natural de Deus. 55 anos de bênçãos, louvado seja Deus. Vamos olhar para frente e vamos juntos pedir para que Deus continue fazendo essa obra maravilhosa na nossa vida, na minha vida, na sua vida, na vida da igreja. Deixa o Espírito levar você a sonhar e seja atento à estratégia de Deus. Isso começa em mim, passa pelo conselho da igreja, pelos diáconos, pelos líderes de ministérios. Isso passa por toda a igreja. Porque cada um de nós temos uma parcela de responsabilidade nessa obra. Não é por acaso que estamos aqui. Deus te abençoe. E renove esse espírito, essa visão de coisas maiores e melhores que Deus fará na minha vida e na sua vida nesse lugar.